Nas sombras de uma cidade localizada no interior de Oregon, temos uma Sociedade do Olho Cego, indiscutivelmente uma das organizações secretas mais fascinantes do universo de Gravity Falls. Mas enquanto vários cientistas, exploradores e até mesmo outros personagens tentavam estudar, catalogar ou até procurar sobre essas anomalias e outras forças sobrenatural tinham naquela região, os membros dessa seita conhecido como Sociedade do Olho Cego optaram por um caminho inteiramente diferente e muito mais extremo. A solução que eles encontraram para lidar com as insanidades diárias era uma abordagem puramente psicológica e até utilizando um certo acessório. Mas o objetivo supremo da Sociedade do Olho Cego, além de ser derrotar o sobrenatural, também faziam com que as pessoas expostas às anomalias ou que até conhecessem o lado sobrenatural de Gravity Falls, simplesmente com apenas um objeto, eles faziam as pessoas esquecerem tudo aquilo, ou seja, apagando os vestígios de traumas antes que eles pudessem se espalhar pela comunidade. Todo esse local que sempre foi um epicentro de estranheza e inclusive servindo como imã para várias criaturas bizarras e até aberrações místicas e outros objetos, tudo aquilo para o lado sobrenatural, e essa concentração fez com que, com o decorrer do tempo, a sociedade agisse cada vez mais como uma resposta desesperada a toda essa escalada de insanidade. Toda a filosofia profunda que guiava cada uma dessas ações da organização baseava-se em uma premissa bem sombria, porém enraizada em uma distorcida noção de compaixão e ordem civil. Porque esconder os sobrenaturais, por um lado, apesar de ser um ato de misericórdia, fazendo com que as pessoas não enxergassem a verdade sobre aquela cidade caótica e inclusive poderia colocar várias pessoas comuns em um certo perigo mortal, eles adotaram todo esse lema de que a ignorância absoluta funcionaria como a forma mais eficaz e duradoura da proteção mental, ou seja, viviam no escuro, apagando cada vestígio da memória das pessoas que encontravam criaturas milenares ou até bizarras em meio àquelas florestas, por exemplo. Mas alguns detalhes escondidos em Gravity Falls é que, por exemplo, eles têm um verdadeiro bunker escondido que está no Museu da História da cidade. Inclusive, toda essa impressionante instalação oculta revelava de forma assustadora que o grupo era imensamente mais organizado, e também algo interessante, pelo menos na minha opinião, que aquele esconderijo, além de trazer reuniões clandestinas e traziam cânticos ou até mistérios bizarros, também é um local que o próprio desenho de Gravity Falls não formula ou explora profundamente. Pelo menos tem alguns fãs que acreditam que aquele local com certeza esconde muito mais mistérios e anomalias do que a gente apenas vê naquele episódio específico sobre isso. Mas seguindo essa linha de raciocínio, essa sociedade também utilizava vários equipamentos de tecnologias avançadas criado pela mesma mente brilhante e fragmentada que fundou a Ordem. E algo bizarro é que toda essa facilidade e eficiência aterrorizante em reescrever as vidas dos habitantes realmente nos faz questionar quantas pessoas normais, trabalhadores ou até crianças inocentes já descobriram a absoluta verdade sobre o universo ao seu redor, porém acabava que simplesmente do além esqueciam por causa de toda essa tecnologia. Mas outro detalhe também, Sociedade do Olho Cego, que ela traz uma eficiência bem fria, calculista e até incansável, porque a organização, além deles ficarem aguardando os relatos sobrenaturais ou até vendo cidadãos olhando anomalias ao seu redor, basicamente eles também localizavam as testemunhas por meio de escutas ocultas, vigilância constantes e informantes posicionados de uma maneira até que brilhante. Pelo menos uma vez que o alvo era identificado, todo esse grupo assim bizarro realizava uma investigação silenciosa para entender exatamente o que a pessoa havia descoberto, e assim utilizavam o tubo de apagador de memória. E a partir disso tudo também, algo que já descobrimos com o decorrer do episódio e inclusive nas histórias, quem fundou a Sociedade do Olho Cego foi o velho McGutt, no final das décadas de 1980. E inclusive é provável que naquela época existia vários ou até quantidades absolutamente colossais de acontecimentos bizarros, e inclusive foi varrido pela realidade. Mas todo
esse sistema de ocultação e reescrita do mundo que desde o início da fundação desse grupo, se a gente analisar na própria mitologia que envolve entidades de Gravity Falls, como até o Bill Cipher, o olho aberto, que é o símbolo central desse grupo, representa o ápice do conhecimento, a iluminação e até a busca incansável por respostas. Pelo menos o olho cego, se a gente analisar por um lado mais místico e até maluco, representa exatamente aquela decisão consciente de não enxergar, obviamente. Mas saindo um pouco dessa filosofia central, a gente vê que claramente os membros que se escondiam sobre aqueles densos capuzes, eles não eram 100% vilões motivados, seja pela dominação global ou pela crueldade aleatória, mas sim eram moradores regulares e muitas das vezes até marginalizados de Gravity Falls. E inclusive Brent Evan, que é um dos mais conhecidos de todo esse culto, ele acreditava fielmente que estava fazendo um mecanismo de salvação para preservar o que restava das próprias sanidades das pessoas que vislumbravam terrores bizarros ou até interdimensionais. Mas esse grupo também tem até uma certa polêmica, onde ele traz o questionamento da ética sobre o verdadeiro problema é toda essa ideologia por trás. Pode ver que por mais que no início, como eu já disse, essas intervenções localizadas eram para curar pacientes com traumas, porém com o decorrer do tempo a sociedade foi abandonando essa prática de decidir apenas quem necessitava urgentemente de esquecer um choque para assumir um certo poder totalitário e até arrogante de decidir quem possuía o direito de conhecer toda essa realidade de Gravity Falls. Mas todas as consequências desse tipo de política ideológica brutal deixam claro o altíssimo preço cobrado por se apagar forçadamente a verdade cidadãos, porque podemos ver que toda essa negação da sociedade secreta, tudo aquilo foi gerando um certo monstro, onde aquele culto que antigamente possuía uma ação mais nobre, com o decorrer do tempo se tornou um culto como se fosse uma anomalia perigosa, e por mais que continuava repetindo aquela fórmula, ainda assim eles estavam também ameaçando um certo instinto vital do ser humano no sentido da fuga, porque pelo menos no desenho não é mencionado como Gravity Falls é um desenho que até curto e não explora tanto aquela mitologia gigantesca. É provável que apagar a mente das pessoas quando conhecem sobre uma ameaça letal pode fazer com que na segunda vez, quando encontrarem elas de novo, meio que percam a vida. Pelo menos no desenho em si não tem isso, porém é mais uma tese e hipótese de algo que pode ter acontecido em Gravity Falls. Seguindo toda essa linha, ao avançar para as camadas mais profundas e obscuras dos grandes mistérios que envolvem Gravity Falls, a gente vai questionando cada vez mais o que exatamente a sociedade do olho cego chegou a descobrir ao longo de suas vastas e interruptas décadas de operações investigativas. Pelo menos tem várias teorias que eles podem ter catalogado coisas ainda mais sobrenaturais, quem sabe até mais bizarro, durante todo esse extenso período de caçada às anomalias. Pelo menos a organização é muito provável, saindo um pouco da história original e vindo um pouco para teorias e mistérios, e desvendou várias coisas mais obscuras sobre a natureza. Infelizmente, como eu disse, por Gravity Falls ser um desenho que durou bem pouco, pelo menos na minha opinião, acaba que ficam vários mistérios, teorias e outras dúvidas que o criador da série não decidiu explorar profundamente. Pelo menos tem várias hipóteses e mistérios que eles podem ter descobrido nas entranhas de Gravity Falls, coisas ainda mais perigosas e perturbadoras, e a única solução aceitável foi garantir que aquilo precisasse ser esquecido, além de, obviamente, pelas vítimas, mas também apagado de todo o registro de outras mentes. Ou seja, basicamente, eles podem ter utilizado essa ferramenta de apagar a memória até no próprio culto. Mas, no entanto, se a gente colocar a sociedade do olho cego diante de uma das anomalias de proporções colossais mais bizarras que habitam Gravity Falls, torna-se evidente esse lado dramático e brutal entre o poder de influência das organizações e também, pelo menos pelo que eu entendi, a força pura das ameaças de Gravity Falls. Ou seja, em um resumo, ao mesmo tempo que eles estão limpando toda aquela sujeira, também podem estar apagando memórias que poderiam ajudar pessoas a sobreviver ou até enfrentar fenômenos meio que ao mesmo
mesmo tempo que eles ajudam aquela realidade, ainda assim distorcem. É algo maluco de se explicar. Para finalizar todo esse vídeo, se analisarmos toda essa espiral, desde apagamentos, mistérios, questionamentos, é provável a sociedade do olho cego, na própria essência e narrativa contínua de Gravity Falls, mostram várias vezes que compreender a fundo o desconhecido ou catalogar anomalias e estudar os mistérios, de fato, por mais que seja uma das melhores e até únicas formas de realmente enfrentar o maligno ou o mal dentro do universo de Gravity Falls, porém, ao mesmo tempo, trancar todo esse conhecimento em tubos de vidros, deixando em segredo da sociedade principal. Realmente eles estavam desarmando a população, e acaba que no fim de tudo a sociedade do olho cego, ela pode ser interpretada de várias formas, inclusive muito mais complexas do que apenas a superfície de Gravity Falls nos demonstra durante os episódios. Bom, mas então é isso. Esse foi um vídeo que eu fiz porque eu lembrei dessa sociedade secreta, e assim eu fiz algumas pesquisas, procurei alguns mistérios, teorias, e eu decidi fazer esse vídeo aqui até que rápido. Bom, mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo e tchau.